Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Caroline, a professora que acompanha vocês aí no estágio supervisionado do ensino fundamental, agora no módulo 54. Então, pessoal, o motivo do meu tutorial de hoje é sobre a atividade de estudo 3. Então, no tutorial, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa atividade. Muitos de vocês estão com dúvidas em relação a ela, é normal, tá? Fiquem tranquilos, eu estou aqui para sanar um pouco dessas dúvidas. Caso alguma dúvida fique pendente, entre em contato comigo lá pelo Fale com o Mediador. Ok, pessoal? Combinado? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiro, antes de explicar para vocês sobre as atividades, eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre a nossa sala do café dos estágios. Então, eu quero que vocês sempre acessem essa sala do café pelo menos uma vez por semana, vamos dizer assim, tá? Se você não puder acessar mais do que isso, pelo menos uma vez por semana. Por quê? Nessa sala, a gente sempre disponibiliza para vocês orientações referente ao andamento do estágio e também referente à realização das atividades. Então, a gente disponibilizou, né, a gente postou um pouquinho sobre as orientações do plano de aula, né, como que ficam os estágios supervisionados diante da pandemia. Né, o que você deve fazer agora em seu estágio diante da pandemia. Então, tem um tópico sobre isso, as nossas lives, dúvidas frequentes. Nesse tópico aqui, eu disponibilizei para vocês como se fosse uma forma de um saque. Então, as dúvidas mais frequentes que vocês encaminham para mim lá pelo Fale com o Mediador, as respostas estão disponíveis aqui nesse tópico da sala do café. Então, se você daqui uma semana vai surgir uma dúvida e tal, vou dar uma olhadinha lá na sala do café. Talvez a resposta já esteja presente aí nesse tópico. Tá? É um bate-papo entre mim e vocês aí referente ao estágio, ao andamento da disciplina, ao andamento e realização das atividades. Então, visite aqui, aguarde a sua visita nas dúvidas frequentes. Também aqui nós temos um tópico sobre quem deverá postar a atividade de estudo 2. Muitos de vocês realizaram o plano de aula, postaram bonitinho lá no campo da atividade de estudo 1 e agora devem estar se perguntando, professora, será que eu tenho ou não tenho que postar a atividade de estudo 2 que também refere-se ao plano de aula? Pois bem, somente em 2 situações você deverá postar o seu plano de aula no campo da atividade de estudo 2. Se você teve o seu plano de aula postado lá na atividade de estudo 1 corrigido e esse seu plano de aula ele foi zerado, por exemplo, vocês estão matriculados no estágio supervisionado do ensino fundamental, onde vocês devem realizar as suas atividades referentes ao 6º ano até o 9º ano. E se você desenvolver o seu plano de aula, por exemplo, ao 3º ano? Não pode. O seu plano de aula vai ser indeferido e você vai ter que desenvolvê-lo novamente referente ao 6º ano, ou ao 7º, ou ao 8º, ou ao 9º ano. Tá bom? Porque você, depois de se formar, você só poderá lecionar a partir desses anos, do 6º ao 9º ano, ou seja, aí os anos finais do ensino fundamental, ou também a gente chama ensino fundamental 2, não é mesmo? Então, se você teve seu plano de aula zerado, você vai desenvolvê-lo novamente conforme as orientações, as indicações presentes no arquivo corrigido, né? A gente corrige os planos de aula e a gente faz indicações, né? Onde você errou, o que você deve melhorar, com os balãozinhos. Então, você vai ver o que está sendo pontuado pelo professor ali que corrigiu a sua atividade, o seu plano de aula, vai desenvolvê-lo, com certeza, né, de uma forma melhor, e vai postá-lo na atividade de estudo 2. Então, ele vai ser avaliado lá. E se você também não desenvolveu, por algum motivo de saúde, encaminhou um atestado aí para a coordenação, entrou em contato comigo lá pelo Fale com o Mediador, e você não conseguiu, por algum motivo, falta de internet, energia, doença, desenvolver ali, postá-lo, né, o seu plano de aula na atividade de estudo 1. Então, você não pode, né, ficar com 0 nessa atividade, que faz parte da métrica do plano de aula. Você deverá, então, postar o seu plano de aula na atividade de estudo 2. Okay? Então, são essas 2 situações, e essas 2 situações estão descritas aqui nesse tópico. Quem deverá postar o plano de aula no campo da atividade de estudo 2?
Mas agora eu vim nesse tutorial, na verdade, para conversar com vocês sobre a atividade de estudo 3. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para essa atividade em específico, né, que eu quero acreditar que quase todos vocês já postaram o plano de aula, daqui uns dias vão ter o plano de aula corrigido, né? Nós estamos corrigindo os planos de aula. A gente está em processo de correção. Você vai, eu tenho certeza, você vai tirar uma boa nota. E agora já participou do fórum avaliativo. E a sua preocupação agora é com a atividade de estudo 3. Pois bem, pessoal, todos os alunos matriculados, sem exceção alguma, todos os alunos matriculados no estágio supervisionado Ensino Fundamental, módulo 54, sendo primeira licenciatura ou segunda licenciatura, deverão desenvolver um dos modelos, que eu já vou explicar qual, né, em qual a sua situação se encaixa, como atividade de estudo 3. Então, todos os alunos, todos vocês deverão desenvolver a atividade de estudo 3, sem exceção alguma, ok? Então, eu chamo a atenção de vocês sobre isso e peço que vocês deem uma olhada também. Lá no mural de avisos tem a métrica do estágio. Então, vocês verificarão que o estágio de vocês, a métrica do estágio, é composta pelo plano de aula, que vale lá até 4 pontos, o fórum avaliativo, que vale até 1 ponto. Lembrando, então, que o fórum do estágio vale nota. O fórum das disciplinas curriculares não vale, mas o fórum do estágio vale nota, vale até 1 ponto. E, por incrível que pareça, alguns alunos, alguns colegas de vocês reprovam no estágio por não ter participado do fórum. Então, muita atenção aí a essa métrica. E também nós temos a atividade de estudo 3, que vale até 5 pontos na sua média final. Então, é de grande importância que você desenvolva com êxito todas essas atividades. Aproveito a oportunidade para enfatizar, mais uma vez, que está descrito lá no mural de avisos de vocês, que não existe mapa substitutivo nem prova substitutiva para os estágios. O que quer dizer que, se você reprovar nesse estágio do ensino fundamental, agora no módulo 54, independente do motivo, se postou atividade, mas não obteve um bom resultado, se não postou, se deixou de desenvolver alguma atividade, reprovou, independente do motivo, pessoal, se você não obter aprovação nesse estágio agora do ensino fundamental, você vai ter que cursá-lo novamente, realizando todas as atividades propostas lá no módulo 52 de 2021. Quem que quer ficar reprovado em alguma disciplina, em algum estágio? Ninguém, né? E também outra situação, vou chamar a atenção. Então, façam com muita atenção, leiam todos os murais de avisos, comunicados que a gente encaminha lá pelo Fale com o Mediador. Assistam também a live que a gente realizou, eu e a professora Priscila. Nós realizamos uma live de abertura dos estágios do módulo 54, lá no começo do módulo. E nessa live a gente, destrinchou aí cada situação e cada estágio, cada atividade. Então, se você não pôde assistir-la ao vivo, não tem problema, né? Acesse o seu ambiente, tem aí na sala do café o link, um tópico que leva você ao tutorial não, a live aí dos estágios do módulo 54. Se você ainda não assistiu essa live, não deixe de assistir, ok? Lá estão todas as informações também necessárias para o bom andamento do seu estágio. Mas continuando aqui, pessoal, muitos de vocês às vezes encaminham mensagem: ai, professora, mas as atividades dos estágios são muito pesadas, são difíceis de serem realizadas, é diferente das disciplinas curriculares? É diferente das disciplinas curriculares, tá? Das disciplinas que vocês estão acostumados aí. Por quê, pessoal? O estágio é o momento mais importante de um curso de licenciatura. Então, sim, nós vamos cobrar de vocês nas atividades um pouco mais, né? Vamos um pouco além do que a gente cobra aí de vocês nas disciplinas curriculares. Então, vocês devem realizar com muita dedicação, com muito zelo e com muita atenção todas as atividades do estágio e levar a sério o seu estágio. Nesse momento de pandemia, realmente aí desafios novos foram impostos para nós, né? Para nós aqui da instituição, para vocês também enquanto alunos. E lógico, a gente gostaria muito que todos vocês pudessem ter essa prática docente em sala de aula, né? Mas aí fugir um pouco aí
das nossas mãos e a gente teve que adequar os estágios. E uma das adequações foi aqui em relação à atividade de estudo 3. Então, todos os alunos deverão realizar essa atividade e eu vou pontuar para vocês agora a diferenciação, né? Vocês vão verificar lá no material da disciplina de vocês que nós temos 3 modelos diferentes para a atividade de estudo 3. E agora você está me perguntando, professora, isso mesmo, existe 3 modelos de atividade de estudo 3 lá naquele material da disciplina do estágio. O que eu faço? Qual modelo eu vou utilizar? Então, é só ler com muita atenção esse tópico que eu publiquei aqui na sala do café de seu estágio. Tá? Então, né, a gente inicia aqui falando que devido a esse cenário ocasionado pelo novo coronavírus, né, que o mundo todo e o Brasil não foi diferente, nós estamos enfrentando e tivemos que, né, nos adequar em relação a isso. Então, o que você deverá fazer como atividade para ser aprovada em seu estágio? O fórum, deve ser realizado até dia 15 de novembro. Eu espero que a maioria de vocês já tenha participado do fórum avaliativo, que trata-se sobre a BNCC. Se não, corre lá, tá? Para participar, deixa sua participação, vale até 1 ponto, e deve ser realizado até dia 15 de novembro. Nós temos o plano de aula, como havia dito a vocês, atividade estudo 1 ou 2. 2 são casos excepcionais. Se você, por algum motivo, não pôde postar na atividade estudo 1, ou se você teve seu plano zerado lá na atividade de estudo 1. E a atividade de estudo 3, que refere-se a um relatório final ou pesquisa e produção textual. E agora aqui nós vamos trabalhar, né, eu vou relatar para vocês aqui sobre cada um desses modelos diferentes. Como eu havia dito a vocês, nós temos 3 tipos de modelos aí de atividade de estudo 3 lá no material da disciplina. Se você realizou até as 12 observações de horas-aulas e a sua regência, né, as suas 2 horas-aulas de regência, ai que legal, gente. Se você conseguiu realizar, então, as atividades práticas de seu estágio, como relatório final, né, como atividade de estudo 3, você irá desenvolver o relatório final sem redução de carga horária. Nesse relatório, você vai, então, relatar as suas observações, a sua regência, como foi a sua experiência em sala de aula, através de aulas remotas. É nesse relatório que você irá detalhar aí a sua experiência nas atividades práticas. Se você realizou 6 observações ou mais, mas não conseguiu realizar a regência, não tem problema. Você também, nesse relatório, irá relatar sobre a sua experiência com essas 6 horas-aulas, tá? Então, um relatório final sem redução de carga horária. Quem realizou 6 ou mais observações. Agora, se você conseguiu só realizar 5 observações de prática docente, né, no meio do seu estágio, a diretora veio e falou assim, olha, fulano, infelizmente, devido à pandemia, a gente não vai mais conseguir aí te auxiliar em seu estágio, e você conseguiu assistir de observação apenas 5 aulas, né, ou 5 horas-aulas. Como atividade de estudo 3, você irá desenvolver a pesquisa e produção textual, bem como quem também não realizou nenhuma atividade. Muitos de vocês mandam mensagem, professora do céu, no meu município, aqui na minha cidade, no meu estado, a gente não tem aula presencial, não tem aula remota, e se tem, a diretora não está aceitando estagiários, porque está acontecendo isso, tá, pessoal? Às vezes a escola está ofertando sim aulas remotas, mas eles não estão selecionando estagiários para esse momento, né? É compreensível. Então, se você não conseguiu realizar nenhuma prática docente na escola, nenhuma observação, nem a regência, fica tranquilo, fique tranquila, porque como atividade de estudo 3, você irá desenvolver a pesquisa e produção textual sobre bullying, intolerância e violência na educação básica. Okay? Então, como atividade de estudo 3, você irá desenvolver essa pesquisa e produção textual. Quem não conseguiu realizar suas observações e nem sua regência, ou se você conseguiu realizar somente 5 aula de observação. Agora eu vou chamar a atenção de todos vocês para esta observação. Pessoal, nós temos então mais um relatório final que é destinado aos alunos que possuem redução de carga horária deferida. Então, relatório final com redução de carga horária deferida.
Quem tem o direito de desenvolver esse relatório? Somente o aluno ou a aluna que possui redução de carga horária deferida em protocolo. Quem é esse aluno? Quem é essa aluna? O aluno que encaminhou para nós, seja através do SAI ao setor de estágio obrigatório, seja através do polo, documentos que comprovem a sua docência na educação básica de pelo menos 5 anos. Então, se no início do módulo 54, no módulo 53, pode ser também retroativo, tá? A redução de carga horária. Só não pode ser futuro, tá, pessoal? Pode ser aí no passado essa redução de carga horária deferida. Se você encaminhou a sua documentação, essa documentação ela foi analisada, avaliada e ela foi deferida, né? A gente comprovou aí que você realmente é professora na educação básica por pelo menos 5 anos. Como atividade de estudo 3, você irá desenvolver, então, o relatório final com redução de carga horária. Não adianta, pessoal, vocês me mandarem mensagem, encaminhar a SAI, a coordenação do curso, falando assim, professora, mas eu sou professora em educação básica já, eu estou fazendo uma segunda licenciatura, então quer dizer que eu já sou professor. Pessoal, a gente precisa de comprovação, tá? Não basta você escrever para nós que você é professor ou professora. A gente precisa de documentos que comprovem, ok? Então, o aluno que possui essa redução de carga horária deferida irá realizar como atividade de estudo 3 esse relatório final. Desculpe enfatizar tanto essa observação aqui, mas muitos alunos, às vezes, reprovam em seu estágio, achando que, por já ser professor, ou por não ter conseguido uma escola para realizar as suas observações ou a sua regência, já acha que deve realizar esse relatório final. Não. Pessoal, nós temos uma lista de RAs que tem esses protocolos deferidos. Então, depois que vocês encaminham essa documentação, a gente analisa, né? O setor de estágio analisa essa documentação, é aberto o protocolo deferido ou indeferido, e nós temos uma listagem de RAs que possuem a redução de carga horária deferida. Então, não adianta, porque no momento da correção do seu relatório final, da sua atividade de estudo 3, a gente vai olhar esse nosso banco de dados. A gente vai ver se você tem ou não essa redução de carga horária deferida, né? Se você encaminhou essa documentação. Então, esse relatório final só deve ser realizado para este caso. Você que possui redução de carga horária dos estágios do ensino fundamental ou médio deferida em protocolo. Do contrário, você não vai realizar esse relatório, tá bom? Pessoal, aqui continuando o nosso tópico que está presente na sala do café, eu apresentei as mesmas informações aqui de cima, eu dei uma reforçada, né? Às vezes aí você não compreendeu a explicação de cima, então eu reforcei mais um pouquinho aqui para vocês. E essa atividade estudo 3, relembro que ela deve ser postada aqui até dia 30, desculpa, até não, do dia 30 do 11 ao dia 13 de dezembro, 13 do 12. Nós estamos nos direcionando aí ao final do ano, vamos entrar em férias, nós professores mediadores, a instituição vai entrar em férias e nós queremos que vocês também entrem em férias. Então, não serão aceitos nenhuma atividade após esse período aí do dia 13 do 12. Tá? Então, não adianta vocês encaminharem mensagens para nós aí no dia 14, 15, que essas atividades não serão aceitas. Nós estaremos já nos direcionando às férias e vocês também. A gente quer aí finalizar o ano com todo mundo tranquilo. Nós tranquilos, vocês tranquilos. Não deixe, pessoal, tá? Não leve essas atividades aí pro ano que vem, não, né? Vamos finalizar esse ano aí com chave de ouro, né? Do jeito que der, né? A gente sabe aí que a pandemia não tá contribuindo muito, mas da maneira que der, pessoal, vamos fazer as coisas direitas. Ok? Combinado? Então, a atividade estudo 3, ela deve ser postada do dia 30 do 11 ao dia 13 de dezembro, 13 do 12. E diante de dúvidas sobre a realização das atividades, encaminhe mensagens lá pelo Fale com o Mediador. E esses prazos estão previstos lá no seu calendário do estágio. Tá? Não adianta falar que não sabia, porque sabia sim. Tá tudo lá no calendário do estágio de vocês. Então, o que vocês podem fazer? Já deixam, né? Vocês já fizeram aí o fórum, participaram do fórum, já tiraram uma nota boa no plano de aula postado na atividade estudo 1. O que sobrou para vocês agora no estágio? Só atividade estudo 3. Então, já senta,
Faça seu planejamento sobre essa atividade, verifique qual o modelo que você deve realizar para desenvolver sua atividade e já comece. Chega lá no dia 30 do 11, você só posta sua atividade. Olha que legal. Depois do dia 30, você está sossegado em relação ao seu estágio. Bacana, não é? Esse é o ideal e eu espero que vocês, né, cumpram com esse ideal. Aqui eu apresentei algumas considerações sobre os documentos dos estágios, do estágio agora do módulo 54 também, pessoal. Muitos de vocês, professor, tem uma documentação obrigatória lá no material da disciplina. Tem. Essa documentação obrigatória, carta de apresentação, o termo de compromisso, ficha de frequência, ficha de avaliação, é destinada ao preenchimento dos alunos que estão conseguindo realizar atividade prática na escola, ou de forma presencial ou remota. Então, se você conseguiu realizar as observações da regência, essa documentação deve ser encaminhada para nós, ok? Agora, se você não conseguiu, ou se você possui, né, você não conseguiu realizar as suas atividades práticas, a observação e a regência, ou você possui redução de carga horária dos estágios, essa documentação não deve ser preenchida e nem encaminhada, tá bom? Então, essa aqui é a informação sobre isso. Agora, eu vou conversar com vocês referente a cada um aqui dos modelos da atividade estudo 3. Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre a produção textual, pesquisa e produção textual, que é destinada a você, aluno, a você, aluna, que não conseguiu realizar as suas atividades práticas na escola, né, ou conseguiu realizar apenas 5 observações de horas-aula, e você vai desenvolver, então, esse modelo aqui de atividade, tá? Então, é a pesquisa e produção textual com o tema, não pode mudar o tema, o que você pode mudar é o título, você pode dar um título e deve dar um título à sua atividade, mas o tema é sobre bullying, intolerância e violência. Então, esse é o tema. Aqui embaixo, você pode colocar o título da sua produção textual. Opa, título. Aí você dá um título aqui para a sua produção textual. Pessoal, todas essas cores, né, todas essas informações aqui em vermelho, depois vocês vão apresentar, deletar muitas delas aqui, né? E o que for ficando, vocês vão apresentar na cor preta, tá? Lembra que a cor padrão preto. Nome, seu RA. Aqui no resumo. Aqui, pessoal, a gente já apresentou para vocês também as normas técnicas de um resumo. Vocês vão perguntar assim, professora, mas parece um artigo científico? Isso. A pesquisa e produção textual, ela segue a premissa aí de um artigo científico, né? O artigo científico realmente demanda um pouco mais de tempo, a gente não queria aí, né, solicitar para vocês realmente um artigo científico, mas vocês podem, se você desenvolver essa produção, pesquisa e produção textual, muito legal, vocês podem publicar ela depois. Né? Se vocês desenvolverem aí com muito carinho, com muito zelo, do jeito que está sendo proposta, vocês podem depois, por que não, apresentar aí, né, submeter essa pesquisa e produção textual como um artigo científico, né, em alguma revista aí que quiser aceitar. Legal, né? Então, aqui, em resumo, fonte Arial, tamanho 10 da fonte, ok? Com espaçamento simples, alinhamento justificado do parágrafo aqui, justificado. Então, vocês devem apagar, né? A gente coloca aqui por gentileza. Vocês deletam que nós orientamos aqui, as orientações, e deixem apenas as considerações de vocês. E fala que já está tudo explicadinho. O resumo deve conter uma introdução ao assunto bullying, intolerância e violência no ambiente escolar, 2 frases sobre isso, né? É o objetivo principal desse estudo, tá? Então, aqui a gente já descreveu o que vocês devem apresentar num resumo aí de vocês. O que vocês podem fazer também? Professora, acho que eu nunca vi um artigo científico. Google, pessoal. Lá no Google, vocês têm o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, para não dizer outras fontes, né? Existem milhões de sites que possuem artigos científicos para vocês, como bancos mesmo, para vocês pesquisarem. Então, coloca no Google Acadêmico artigo científico sobre bullying na sala de aula. Vai apresentar uma gama enorme aí para vocês. E vocês podem olhar a estrutura de um resumo, por exemplo, né? Olha como é feito um resumo. Ali ao longo da nossa vida acadêmica, a gente vai, né, tendo esses insights assim. Palavras-chave. É de 3 a 5 palavras-chave aqui, apresentadas em ordem alfabética e separadas por ponto. Introdução. Aqui, pessoal, vocês não precisam
Provavelmente, né, o resumo a gente pediu aqui até 250 palavras, isso, até 250 palavras. Se a introdução couber aqui em sequência, beleza. Se não, você pode direcionar-se para a próxima página. Aqui vocês vão, então, apresentar os fundamentos teóricos do estudo de vocês, da pesquisa sobre o tema do bullying. Aqui, alguns de vocês me encaminham mensagens perguntando, professora, tem que apresentar em tópicos o tema, a problemática, o problema. Não, pessoal, aqui vai ser um texto corrido. Nós apresentamos em tópicos aqui somente para orientá-los. Então, você vai escrever sobre o tema, você vai apresentar a problemática, você vai apresentar uma possível hipótese, né, a fundamentação teórica. Okay? Então, aqui vocês fazem esses tópicos aqui que estão presentes em tópicos num texto corrido aí na introdução de vocês. Aqui a introdução deve ter uma página. Aqui começa, então, no tópico 2, as considerações de vocês sobre essa temática, sobre o bullying aqui, intolerância e violência, né? Desafios e possibilidade na educação básica. Vocês podem apresentar um tópico, né? Vocês vão escrever sobre o bullying, a intolerância aqui, dar uma introduzida, e depois vocês podem, sim, criar um tópico novo aí que vocês querem colocar, por exemplo, um estudo de caso de bullying que vocês vivenciaram no estágio de vocês, ou já na prática docente, caso você seja professor já. Então, vocês podem fazer também um estudo de caso de tal escola, tá? Estudo de caso. Aí você apresenta lá o nome da escola aqui. Por exemplo, pode fazer 2.1, 2.2, da forma que for mais conveniente a sua proposta, a sua pesquisa e produção que você imaginou, que você planejou para desenvolver. Aqui, uma média de 4 páginas, então. Lembrando que nós estamos num ambiente acadêmico e o achismo não é interessante. O que eu quero dizer com isso? Que que vocês precisam fundamentar o posicionamento de vocês. Como? Através de citações e referências. Citações de formas diretas ou indiretas. Tá? Então, obrigatoriamente, a sua pesquisa e produção textual deverá ser fundamentada em algum autor, em alguma fonte, algum site, algum artigo que apresentou considerações para a sua pesquisa aqui. Né? De onde você tirou essas ideias? De algum lugar você tirou? Você pesquisou em alguma fonte as ideias que você for apresentar aqui no seu artigo, não é mesmo? Então, você deve apresentar citações aqui de forma direta e indireta, até 3 linhas, mais de 3 linhas. E, pessoal, lá no ambiente de vocês, do estágio, há um tutorial, 2 tutoriais, na verdade, sobre as normas da ABNT. Um tutorial de citações e outro tutorial sobre referências. Então, se você tiver dúvidas aí sobre as normas da ABNT, assista aí a esses 2 tutoriais gravados pela professora Elaine. E caso a dúvida persista, também sinta-se à vontade de entrar em contato comigo lá pelo Fale com o Mediador também sobre as normas da ABNT. Eu fico à disposição para auxiliá-los, tá bom? E nós temos aqui as considerações finais sobre essa temática do bullying, intolerância e violência aí no ambiente escolar. Aqui, até uma página também em média, não tem problema de passar uma página e meia, chegar até 2, né? É uma média, pessoal. Referências, como eu havia dito, não é possível ter uma pesquisa, né, ter um artigo científico, ter essa produção textual, né, até fala já pesquisa e produção textual. Se você está pesquisando em algum lugar. Então, essas fontes serão referenciadas aqui nesse tópico, referências conforme as normas da ABNT. Olha aqui. Aqui, havia dito para vocês, né, que o corpo do texto ali é uma fonte Arial, tamanho 12, o texto justificado, com exceção da citação direta com mais de 3 linhas e do resumo. Nas referências é diferente. Aqui no tópico referências, suas referências elas devem ser em linhas simples. Aqui vocês podem verificar, ó, o espaçamento, pelo menos, né, aqui simples. Aqui a gente coloca 0 também. Simples. E o parágrafo, pessoal, aqui, ó, à esquerda, alinhado à esquerda, não é justificado. Tá bom? Não é assim que vocês vão apresentar as referências. É alinhado à esquerda. E essas orientações estão lá nos tutoriais que eu falei agora.
Aqui nós temos a tabela de critérios avaliativos. O que é importante vocês notarem? Essa tabela de critérios avaliativos é preenchida pela correção, pelos professores que realizam a correção da atividade. Tá? Vocês não vão preencher nada aqui nessa tabela. Mas vocês podem observar. O que vocês vão observar? Olha, minha introdução pode valer até 0,5. Nossa, o tópico teórico, que é o tópico 2, vale até 3 pontos. Então, o seu tópico 2, olha, deve ser muito bem elaborado. Né? Não pode ter erro de português, deve estar conforme as normas da BNT, você deve apresentar citações. Tá? Tem que fundamentar aí o seu posicionamento no tópico 3, no tópico 2, que se refere ao tópico teórico. Onde você pesquisou sobre o bullying? Né? Que autor fala sobre isso você pesquisou? Considerações finais até 0,5, referências, aqui a formatação. A gente desconta alguns décimos de vocês se a formatação não estiver conforme a gente apresentou aqui. Olha aqui, ó, produção textual, ela deve ter de 6 a 8 laudas, né? De 6 a 8 páginas. E também aqui uma clareza, né, e coerência conforme a nossa língua, né? A nossa língua portuguesa. Nós estamos aqui formando os professores. Tá bom, pessoal? Então, acredito que sobre a pesquisa e produção textual, de forma geral, é isso. Se você tiver dúvida, manda mensagem lá para mim pelo Fale com o Mediador. Agora eu vou tratar com vocês sobre o relatório final sem redução de carga horária. Então, quem vai desenvolver esse relatório final? O aluno que conseguiu ir para a sala de aula ou também de forma remota, colocar em prática as suas atividades práticas, as observações e a regência. Então, se você conseguiu realizar ali pelo menos 6 horas aula de observação, tendo conseguido realizar ou não a sua regência, tá? Então, se você conseguiu colocar em prática, observar ali 6 horas aula de observação, você vai desenvolver esse relatório final sem redução de carga horária. Olha aqui, pessoal, a gente até delimitou aqui a quantidade de laudas para vocês também. O nome, coloque seu nome completo. Lembre-se de depois deixar na cor padrão preto, ok? Aqui nós temos então ali a capa, contracapa, os agradecimentos, aqui no sumário. Então, o seu relatório final será composto por esses tópicos. Vocês devem enumerar as páginas do sumário, tá bom? Então, por exemplo, o tópico introdução, ele está na página 4. Então, vocês deletam ali alguns pontinhos, colocam 4. O planejamento está na 5, por exemplo, tá? Aí vocês têm que dar uma olhadinha certinho no relatório de vocês. Ai, ficou feio, professora. Vamos deletar mais aqui. Vocês vão ajustando. Opa! Será que dá para ajustar mais aqui? Opa! Mas vocês vão ajustando, tá, pessoal? Deixa bem bonitinho aí, que a gente vai conseguir. Aqui na 6, por exemplo. Aí vocês vão ajustando aqui. Ok? Então, depois vocês deletam também essas informações aqui. E aqui nós temos a introdução. Você também tem a orientação de como realizar essa introdução, né? Falamos também que deve ter uma média de uma lauda, não tem problema se tiver meia página ou se tiver uma página e meia, é uma média de uma lauda. Nós falamos aqui também da fonte Arial, tamanho 12, a cor preta, espaçamento entre as linhas de 1,5. E aqui nós temos uma sugestão de início da introdução. Se você quiser utilizar essa introdução, pode. Muitos de vocês também encaminham mensagem: professora, posso utilizar aquela introdução? Pode, é uma sugestão e você pode utilizar, sim, no seu relatório final essa introdução. Só que deve dar continuidade, não é para apresentar só essa introdução. Tá bom, gente? Que é o seu posicionamento aqui. É apenas uma sugestão e depois você que continua a sua introdução. Ok? O planejamento, vocês vão apresentar aqui a importância do planejamento para um professor, né? Por que vocês devem planejar a aula de vocês? No ambiente do estágio também tem um tutorial, tem uma aula, na verdade, sobre essa temática tão importante, essa ação tão importante para nós professores. Então, a importância do planejamento. Aqui você vai relatar, então, a sua experiência, né? As suas observações de maneira geral,
Aqui, pessoal, vocês não devem... Aqui vocês vão apresentar em texto corrido também, né? Como era a sua relação, a relação que você observou entre o professor e os alunos? Os alunos prestavam atenção no professor? Né? O professor tinha paciência, não tinha paciência? Mas vocês não vão escrever assim, ó. Vocês não vão escrever aqui, ó. Resposta, 2 pontos e escrever sobre isso. Não. É um texto corrido, tá? Um parágrafo corrido aqui, tá bom? Aqui a gente apresenta também as normas técnicas, observação específica também. Aí explica o que é, né? Que vocês vão apresentar aqui, ó, em cada observação. Aqui, vou chamar a atenção de vocês em relação à data das observações. As observações não podem ter ocorrido fora do prazo de vigência do módulo 54. Ou seja, você não pode apresentar uma data aqui, lá do mês de junho e julho, porque o nosso, né, agosto, porque o nosso estágio do módulo 54 teve início no dia 5 de outubro. Tá? Então, essas observações, a regência não pode ser retroativa. Ela tem que ter ocorrido no módulo 54. Tá? Então, você vai apresentar uma data aqui que esteja dentro do mês de outubro, mês de novembro. Dezembro já é o finalzinho, mas tá no comecinho de dezembro ainda pode ter também. Tá bom? Então, não é retroativo, pessoal. As observações aqui, nós, né, disponibilizamos 12 quadros aqui de aula observada. Se você observou apenas 6, você vai preencher 6 quadros. Em cada quadro é 1 hora aula observada. A regência, se você conseguiu realizar sua regência, legal. E é aqui que a gente vai ler um pouquinho, né, do que você vivenciou nesse momento tão importante. Seminário de estágio. Esse seminário de estágio, pessoal, ele deve ser relatado tanto agora aqui no relatório final sem redução de carga horária e no relatório final com redução de carga horária. Na pesquisa e produção textual, no primeiro modelo que apresentei a vocês, não há essa necessidade, né? A gente não pediu esse tópico. Mas nós queremos que todos os alunos também que forem desenvolver a pesquisa e produção textual assista a essa aula que será disponibilizada no seu ambiente, no ambiente do estágio, em aula 1 palestra, no dia 21 de novembro. Então, no dia 21 de novembro, essa aula de seminário interdisciplinar, onde nós trabalhamos, né, onde professores aqui da Unicesumar, ou professores convidados também, de todas as licenciaturas da instituição. Então, nós temos professores de educação física, de matemática, geografia, história, pedagogos, né, a pedagogia, matemática, acho que eu falei, né? Então, ciências biológicas, nós temos, então, um momento em que nós juntamos professores dessas licenciaturas para discutir um determinado tema que seja comum aí a todas as licenciaturas. É muito legal, né? Tem posicionamentos contras, posicionamentos semelhantes, mas que todos trazem muita contribuição para nós enquanto professores, aí para vocês também enquanto futuros professores. Tá? Então, ninguém é para perder aqui o seminário no dia 21 de novembro. Estará disponível de manhã, lá acho que umas 10 horas, se eu não me engano, 9h30, 10 horas, está lá no calendário de vocês. No ambiente do estágio, tá? Em aula 1, palestra, você terá acesso a esse seminário. Só assista e aqui nesse tópico você vai relatar sobre o tema do seminário. Aqui, ó. Atente-se ao tema da discussão feita pelo docente durante a aula de seminário. A gente colocou discente aqui também, que às vezes a gente consegue trazer um de vocês aí para participar conosco também no nosso seminário, né? Às vezes é por Skype, às vezes é presencialmente lá no estúdio. Devido à pandemia, a gente teve que fazer algumas adequações também com relação aqui ao nosso seminário, mas às vezes a gente consegue. Considerações finais. Então, aqui, novamente, nós chamamos a atenção de vocês sobre o achismo, que não é importante, não é interessante ao mundo acadêmico. E aqui também tem uma sugestão. Pode utilizar? Posso utilizar, professor? Pode. Tá? Mas depois você deve dar continuidade. Não é para utilizar, apresentar só esse parágrafo aqui, não. De considerações finais. A gente quer ver o posicionamento de vocês. Perde nota. Aqui também nós temos as referências, como havia dito aí lá na pesquisa e produção textual também. Aqui, pessoal, nós temos, então, um espaçamento simples entre as linhas, né? E também é justificado o parágrafo à esquerda, ok? Aqui, vocês vão apresentar o plano de aula de vocês. Então, vocês vão inserir
Por exemplo, vocês podem inserir aqui, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, o plano de aula de vocês depois de corrigido. Ou vocês vão inserir, salve em JPEG e salve imagem, né? Inserir imagem, aí ele vai apresentar aqui para vocês, tá? Então, depois que o plano de aula de vocês está em processo de correção, plano de aula, depois que você tiver ele corrigido pelos seus professores mediadores, você vai inserir aqui o seu plano de aula, ok? E aqui nós temos também a tabela de correção, que ela é preenchida pelo seu professor mediador que está corrigindo a sua atividade. Então, nós temos 2 pontos para introdução, para o tópico teórico, que é o planejamento. A gente quer ver a fundamentação teórica, né, onde você pesquisou sobre o planejamento. No livro didático de alguma disciplina do curso, em algum livro lá da Biblioteca Pearson, que é disponível aí no seu estúdio, em algum site, artigo científico, como que você fundamentou o seu posicionamento sobre o planejamento? A gente, né, não tira do nada, né, o nosso posicionamento, as nossas considerações. A gente tem que ler, saber, né, o que a gente está pensando, a gente vai ler, pesquisar e vamos aí fundamentar os nossos tópicos, tá? Então, através de citações ali, de forma direta ou indireta, e depois nas referências. Não esquece, tá? Se a citação tem que ter referência, e se vocês apresentarem alguma referência, tem que ter citação dessa referência. Então, aqui são os critérios. Depois vocês dão uma lida para ver, nossa, olha só, vale 1 ponto aqui a regência, o tópico de regência, o tópico de observação específica. É que aqui a gente está dando esse 1 ponto se você não realizou por causa da Covid, né? Tá do Covid aqui, mas é da Covid, né? Tá. Pessoal, sobre esse relatório, é isso. Se você vai desenvolver esse relatório aqui, é o relatório final sem redução de carga horária, como atividade estudo 3, se sobre alguma dúvida, se no meio do desenvolvimento da tua atividade também surgiu aí alguma dúvida, entre em contato, fico à disposição, ou assista esse tutorial quantas vezes você quiser. Agora eu vou falar com vocês sobre o relatório final com redução de carga horária. Vamos aqui. Pessoal, quem que deve realizar esse relatório com redução de carga horária? Vou enfatizar mais uma vez. É o aluno que no início do módulo, né, que até o início do módulo, as primeiras semanas ou antes, encaminhou, através de SAI, ao setor de estágio obrigatório da instituição ou pelo polo, documentos que comprovam a sua docência na educação básica há pelo menos 5 anos. De pelo menos 5 anos. Tá? É só esse aluno que pode, e teve deferimento, né? Lembrando aí que tem alunos que encaminham a documentação, só que comprova 3 anos, 2 anos, aí esses documentos são indeferidos e não pode desenvolver essa atividade, esse modelo como atividade estudo 3. Então, somente quem tem a redução de carga horária deferida em protocolo é que pode desenvolver essa atividade aqui, esse modelo como atividade de estudo 3. Relatório final com redução de carga horária. Relembro que nós temos uma listagem dos RAs deferidos, então a gente confere nessa listagem do aluno que desenvolveu essa atividade, se ele tinha esse direito de ter desenvolvido essa atividade no relatório final com redução de carga horária. É a mesma situação, você vai inserir seu nome, tirar a cor vermelha, apresentar a cor padrão preta, não é cinza. Às vezes aparece um cinza claro, aqui um cinzinho, um preto um pouquinho mais claro, alguma coisa assim. Não, é preta, tá? Aqui vocês vão apresentar o nome da cidade de vocês, o polo, também o estado, né, onde está alocado aí seu município, 2020. Nós temos aqui a contracapa, aqui nós temos o sumário, mesma situação do que eu apresentei no outro relatório. Então, aqui vocês vão deletar. Tá me ajudando aqui. Por exemplo, né, vamos deletar aqui. Colocar a página 5. Página 5, planejamento. Deletar aqui, deletou tudo, não. E aqui, né, vocês vão deletando, vão arrumando aqui conforme for aí o relatório de vocês, tá, pessoal? Então, vocês deixam aqui bem arrumadinho, bem bonitinho aí depois, tá bom? E eu só tô mostrando para vocês que vocês devem enumerar as páginas. A gente até colocou em vermelho aqui, que muitos alunos não apresentam a página para que sumário.
tá? Então, vocês devem numerar as páginas aqui no sumário, ok? Introdução. Mesma situação, aqui nós apresentamos a vocês as normas técnicas também do seu relatório final, né? Então, deve ser na fonte Arial. A gente pede sempre Arial. Lógico, se apresentar Times New Roman, não tem problema. Mas, para padronizar, facilitar para vocês, a gente já pede na fonte Arial. Tá? Ou sempre é Arial, né? Vocês podem ver que os trabalhos acadêmicos sempre são solicitados ou na fonte Arial ou na fonte Times New Roman. Tá? Então, aqui a gente quer na fonte Arial. Tamanho 12, cor preta, espaçamento de 1,5 entre as linhas. Aqui também nós temos uma sugestão de introdução. Posso utilizar, professora? Pode. Você pode utilizar essa sugestão e depois dê continuidade à sua introdução, que é o seu posicionamento. Planejamento. Aqui nós temos também percepções, então vocês vão apresentar, desculpa, né, eu tô uma pulada aqui, mas vocês vão apresentar então a importância do planejamento, como havia dito lá no relatório anterior, desculpa. Então vocês vão apresentar as considerações de vocês sobre o planejamento, pesquisem sobre o planejamento, fundamentem aí o posicionamento de vocês sobre essa temática muito importante para a nossa prática docente. Percepções da experiência docente, então se você tem redução de carga horária, você tem uma percepção enquanto professor, quanto professora. Você vai relatar aqui como é a sua vivência enquanto já professor, já professora na educação básica. É uma troca de experiência. Desafios e perspectivas, né, na vida docente, né? A gente sabe que temos grandes desafios e muitos prazeres também aí na nossa vida docente. Também, pessoal, aqui, da mesma forma, a gente apresenta algumas considerações técnicas para vocês seguirem. Seminário do estágio. Da mesma forma, então, ele vai acontecer no dia 21 de novembro, vai estar disponibilizado para vocês lá em aula 1, palestra do seu estágio do módulo 54. Você vai assistir a esse seminário e vai ficar disponível, tá, ao longo de todo o módulo. Ele não vai ficar disponível somente no dia 21. Ele vai ficar disponível para você aí no seu ambiente até você se formar, tá? Como acontece nas outras disciplinas também. Então, vai ficar a partir do dia 21. Né? No dia 21, ele vai ficar disponível até você finalizar o seu curso, aí o seu estágio. Então, você vai assistir a esse seminário e vai aqui relatar sobre o tema discutido entre os professores do seminário. Considerações finais. Você pode utilizar também aqui essa sugestão e depois dê continuidade às suas considerações finais. E referências, né? Como havia dito nos outros modelos também. Aqui as referências, ela é alinhada à esquerda. E aqui o texto, o espaçamento entre as linhas é simples. Tá bom? O apêndice também. Aluno de redução de carga horária teve que desenvolver o plano de aula, né? Porque todos os alunos devem desenvolver o plano de aula. E aqui você vai inserir o seu plano de aula, então, corrigido por seu professor mediador, ok? E aqui vocês podem dar uma olhadinha também nessa tabela de critérios avaliativos, que é importante que vocês verifiquem. Olha, vale um ponto aqui o tópico teórico. Vou desenvolver com atenção. Nossa, a percepção da minha vida também docente também vale um ponto. Vou desenvolver com muita atenção. Okay? Isso aqui é só para orientá-los, deixá-los avisados sobre os critérios avaliativos, mas quem preenche essa tabela somos nós, os seus professores, que corrigem as atividades. Pessoal, referente a cada modelo de relatório, a cada modelo de atividade aí de estudo 3, é isso. Deixa eu dar uma parecida aqui, tá? Eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês com relação a essa atividade de estudo 3. É normal aí que no andar do desenvolvimento dessa atividade surjam dúvidas. Daí vocês encaminham essas dúvidas lá pelo Fale com o Mediador. Mas eu espero aí que alguns pontos já tenham sido esclarecidos. Então visitem a sala do café com frequência. Pedi aí a vocês pelo menos uma vez por semana. Verifiquem o mural de avisos. Verifique o material da disciplina, as leituras complementares que tem lá. Participem do fórum se você ainda não participou, tá? Que vale até um ponto. E diante de dúvidas, pessoal, assistam lá as nossas aulas.
né, um dos pontos mais importantes aí do seu estágio, assista cada aula do seu estágio que foi planejada, desenvolvida e colocada em prática, né? A gente gravou aí com muito carinho cada um desses tutoriais e dessas aulas, tá? Então, diante de dúvidas, eu fico à disposição de vocês pelo Fale com o Mediador. Fiquem atentos ao calendário do estágio. Último recadinho, só para a gente finalizar aqui o tutorial. Pessoal, como eu havia dito no início desse tutorial, nós estamos aí nos direcionando ao fim do ano, entraremos em férias, nós, professores mediadores, a instituição entrará em férias, e nós queremos que vocês também entrem em férias. E por esse motivo, nenhuma das atividades, nenhum dos estágios, serão aceitos após dia 13 de dezembro, que é o prazo de postagem da sua atividade Estudo 3 aqui do estágio do ensino fundamental. Então, até dia 13 de dezembro, você deve realizar a postagem do seu relatório. Desculpa, relatório só não, né? Tem gente que faz a pesquisa e produção textual, a sua atividade Estudo 3. Então, 13/12, a atividade de Estudo 3. Então, eu quero acreditar que a maioria de vocês, para não dizer todo mundo, mas a maioria de vocês já realizou com êxito o plano de aula, foi postado na atividade Estudo 1, está sendo corrigido, você vai obter uma excelente nota nessa atividade, tenho certeza. E você já participou do seu fórum avaliativo, que deve ser realizado até dia 15 de novembro, 15/11 é o fórum. E agora você só tem a atividade de Estudo 3 para realizar do seu estágio. Olha só que legal. Então, realizando a sua atividade de Estudo 3 do estágio, você só vai aguardar o prazo de abertura do campo de postagem dessa atividade, que acontecerá no dia 30/11. Então, até lá você já vai ter finalizado essa atividade, já vai ter planejado, vai ter pesquisado, vai ter escrito, desenvolvido, sanado todas as suas dúvidas. E daí, a partir do dia 30 de novembro, né, até o dia 13/12, é o momento que você vai realizar a postagem no sistema, aí no seu estúdio, da atividade de Estudo 3, tá? Então, aproveite esse tempinho aqui, ó, e corre lá para começar a dar início na sua atividade de Estudo 3, tá, pessoal? Diante de dúvidas, leia novamente o tópico lá da sala do café sobre essa atividade e no mais, claro, eu estou à disposição de você lá pelo Fale com o Mediador, pessoal. Então, deixo aqui a vocês o meu forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal! EAD, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.